Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Lucilda Silva, professora de corte e costura, modelagem e costura criativa, e esse é o canal Universo da Costura Cursos. Nosso vídeo de hoje é um passo a passo de modelagem e costura de uma blusa com gola, colarinho e com bolsinhos na frente. Então, tá querendo aí aprender a fazer essa peça da modelagem até a costura? Vem comigo, vamos pro vídeo. E vamos aqui para a modelagem da blusa. Para fazer esse molde, vamos precisar de uma base de blusa, frente, costas e também a manga. Aqui eu estou usando a minha frente com a pence de busto. Já fiz a cópia aqui. Primeiro passo é fazer a cópia de todas as partes da base aqui em outro papel. Eu já fiz essa cópia e vou iniciar aqui com a parte frente. Primeiro passo vai ser colocar aqui na lateral a minha folga de vestibilidade. Folga de vestibilidade eu vou colocar 1 centímetro. Venho aqui para a lateral e saindo aqui, ó, da linha lateral, eu acrescento 1 centímetro. Vou fazendo isso aqui, essas marcações em toda essa lateral, inclusive aqui na parte da pence. E aí eu venho marcando aqui na cintura e também aqui na barra. Feito isso, eu vou vir aqui com a minha régua para refazer essa linha, né? Para trazer essa linha aqui da lateral para a marcação que eu acabei de fazer. Vou fazer aqui para a barra com a régua curva. E aqui para a parte da pence, eu continuo fazendo aqui com a minha régua reta ou esquadro, tudo dá certo para fazer aqui essas linhas. Colocado aqui essa folga de vestibilidade, o próximo passo vai ser colocar aqui o transpasse para o botão, que essa base que eu utilizo, ela não tem esse transpasse. Caso você esteja usando uma base que já tenha, não é necessário. E para o transpasse do botão, eu vou colocar 1,5 centímetro. 1,5 centímetro aqui, a partir do meio frente. Faço aqui a marcação, vou marcar o mesmo aqui no meio, mais ou menos, e também aqui no finalzinho, na barra. Agora, eu venho aqui com a régua para refazer essa linha. Dessa forma, eu vou aqui refazendo, ó, a minha linha aqui de transpasse do botão. A abertura, ela vai ficar aqui com 3 centímetros, ó. Por isso que eu acrescentei o 1,5 centímetro de transpasse, né? Até aqui era o meio frente. E com o transpasse de 1,5, ela vai ficar aqui com a abertura de 3 centímetros. Agora, eu preciso colocar aqui o valor que vai dobrar, que vai virar aqui para a parte de dentro. Se aqui eu quero deixar uma abertura de 3 centímetros, então eu preciso acrescentar aqui esse valor e mais 1 centímetro de margem de costura. Então, vai ficar 4 centímetros. Venho aqui, ó, a partir dessa linha que eu fiz e coloco a marcação dos 4 centímetros. Eu poderia aqui já juntar essa medida e colocar direto aqui 5,5, mas eu tô fazendo assim para que vocês entendam aqui o que é transpasse, né? Que aqui, ó, vai ficar os botões, que a abertura é de 3 centímetros e que aqui é o valor referente à dobra que vai aqui para a parte interna. Feito aqui a marcação dos 4 centímetros, vamos refazer essa linha. Feito isso, eu já vou recortar aqui para fazer a dobra e a parte aqui do decote se encaixar perfeitamente. Aqui para margem de costura, eu vou deixar 1 centímetro, então eu já acrescento, ó, esse centímetro
E agora eu quero fazer esse corte para depois recortar aqui o decote. E aqui, recortei, dobrei aqui, ó. Agora dá para vocês entenderem bem como fica essa abertura, ó. Dobrei 1 centímetro, depois dobrei nos 3 centímetros, e aí ela vai ficar assim, e lá na montagem eu passo a costura. Agora eu posso colocar aqui o restante da margem, em volta de todo esse molde, eu vou acrescentar 1 centímetro. Colocado aqui toda a margem de costura, agora eu já posso recortar. E aqui, depois que eu recortei, para finalizar essa frente, eu vou marcar um valor aqui para diminuir, para baixar essa pence de cintura e para diminuir também essa pence de busto. Esses valores eu vou marcar aqui 4 centímetros, tanto aqui da pence de busto, como também aqui da pence de cintura. Então, a hora que eu for costurar lá no tecido, a marcação da pence, ela vai ser nesse ponto que eu acabei de fazer. Eu não vou refazer aqui a linha, porque não vai fazer diferença. A hora que eu for lá pro tecido, eu só vou abrir aqui, ó, e marcar de acordo com essa marcação menor, né, que eu acabei de fazer. Então, aqui tá pronta a frente. Vamos agora para a parte costa. Aqui para a parte costa também vou iniciar colocando a folga de vestibilidade, a mesma folga que eu coloquei lá na parte frente, que foi de 1 centímetro, eu coloco também aqui na parte costa. Já fiz aqui a marcação e agora já vou refazer aqui a linha. Vou usar aqui a régua de curva para fazer da cintura até a barra. E tá prontinho aqui a folga de vestibilidade. Aqui na parte costa, era só essa alteração, né? Porque é uma peça bem simples, ela é muito semelhante ao que já tá aqui na base, então não tem muita coisa para fazer. Colocado aqui a folga de vestibilidade, eu agora vou colocar a margem de costura de 1 centímetro em todas essas partes aqui. Só não vai precisar colocar no centro costa, porque esse centro aqui, ele vai para a dobra do tecido. Colocado aqui a margem de costura, eu vou colocando assim, direto, sem medir, mas qualquer dificuldade que vocês tenham, vocês podem pegar a fita e ir medindo aqui 1 centímetro e fazendo a marcaçãozinha de margem de costura, ok? Agora, finalizado aqui a margem, vamos recortar. Prontinho aqui a parte costa, agora vamos passar para a modelagem da manga. Aqui para a manga também é bem simples, eu já fiz aqui a cópia da base de manga. Copiei aqui até uma certa altura, porque ela vai ser com a manguinha curta, então não havia necessidade de copiar a manga completa. Primeiro passo aqui, colocar folga de vestibilidade nas laterais, a mesma que eu coloquei lá na frente e nas costas da blusa, que foi de 1 centímetro. Aqui na manga, eu coloco 1 centímetro aqui no início, né? Nessa cabeça aqui da manga. Agora, trazendo aqui para o final, eu não vou vir com o centímetro, para não ficar também muita folga aqui embaixo. Mas antes de passar aqui a linha lateral, eu vou fazer logo a marcação aqui do comprimento. O comprimento eu vou marcar aqui, ó, na linha central dessa manga. Eu quero essa manga bem curta, então ela vai ficar aqui com 16 centímetros. Eu vou marcar aqui os 16 centímetros e para a lateral aqui eu não vou fazer reta, eu vou fazer ela com uma leve curva. Então, na lateral eu vou colocar aqui a medida de 5 centímetros. É uma curva, mas também é uma curva leve, não chega a ser tão acentuada. Fiz aqui essa marcação, venho com a minha régua, posicionando assim, ó, e passo a linha curva. Para conseguir reproduzir essa linha no mesmo formato aqui do outro lado, eu vou fazer 2 marcações aqui na régua,
que assim vai me ajudar a fazer essa linha exatamente no formato que tá aqui desse lado. Venho aqui, coloco a mesma medida que marquei aqui de um lado, que foi de 5 centímetros. Faço a mesma marcação aqui do outro lado, ó. E agora, eu encaixo aqui a minha régua de acordo com a marcação, tá? As marcaçõezinhas que eu tinha feito na régua, eu posiciono nas linhas aqui do molde. E aí, eu posso fazer aqui a minha linha com a certeza de que ela tá igual à curva desse lado. Vou finalizar aqui a folga de vestibilidade, que foi de 1 centímetro. E a linha aqui da lateral, eu vou trazer aqui para a linha original da manga, ó, inclinando assim. A parte principal aqui da manga tá pronta, agora só vou acrescentar a margem de costura e depois recortar. Margem de costura vai ser de 1 centímetro aqui na lateral e na cabeça da manga. E aqui para barra da manga eu vou deixar 2 centímetros. Aqui eu finalizei a manga. Antes de recortar aqui, ó, coloquei a margem de costura e antes de recortar aqui a parte da barra, eu dobrei. E aí, depois eu fiz o corte, justamente para ficar esse encaixezinho aqui, ó, da barra. E assim, tá finalizada aqui essa manga. Agora, vamos para a modelagem da gola. Aqui para a modelagem da gola, o primeiro passo é medir a circunferência aqui do decote. Então, eu começo aqui medindo o decote da frente, sem a margem de costura. Eu venho contornando aqui com a minha fita em pé. Até o finalzinho aqui deu 11 centímetros. E agora, eu faço a mesma coisa, juntando aqui com a parte costa. Sem a margem de costura também. Trago aqui pro meio costa, 20 centímetros. E aqui pro molde da gola, eu vou usar essa medida dos 20 centímetros, que eu tirei lá dos decotes frente e costa. E eu vou iniciar aqui fazendo uma linha com essa marcação. Então, eu vou apoiar aqui o meu esquadro, eu vou iniciar fazendo o pé da gola, tá? Existem várias formas de fazer essa gola colarinho, mas eu procurei aqui uma que eu acho que é mais prática para vocês compreenderem. Então, eu faço aqui a linha e nessa linha eu coloco a marcação dos 20 centímetros. Feita essa marcação, eu vou subir aqui um pouco essa linha, também usando aqui o esquadro. A gente usa assim o esquadro, gente, para ficar tudo certinho, não ficar nada torto aí na sua modelagem. Esquadrei aqui um pouco da linha. Agora eu venho aqui e coloco na dobra do papel a medida de 3 centímetros, a altura de 3 centímetros. E aqui nessa ponta, nessa linha, eu vou colocar duas medidas. Primeiro, 2 centímetros e depois 3. Então, aqui, primeiro subiu 2 e depois 3 centímetros. Vou vir aqui novamente com o meu esquadro, vou apoiar aqui na dobra do papel e vou traçar uma linha mais ou menos aqui com uns 8 centímetros, um pouquinho menos que a metade, né? Porque o valor total aqui foi 20, então eu vou esquadrar aqui só uns 8 centímetros. Feito isso, eu venho aqui com a minha régua de curva, apoio lá na marcaçãozinha dos 2 centímetros e trago aqui até encostar, ó, mais ou menos no meio aqui dessa linha. Encostou aqui no meio da linha, eu já posso vir e fazer a minha linha curva. Vou fazer esse mesmo procedimento aqui na parte de cima, ó. Só que aqui eu encaixo na marcação dos 3 centímetros e aqui exatamente aonde terminou a minha linha esquadrada. Apoiei aqui certinho, vamos passar uma outra curva. E aqui, depois que eu fiz essas duas linhas, eu vou fazer o iniciozinho aqui, ó, do pé da gola. Ele pode ser de duas formas, pode ser retinho para ficar quadrado,
ou então redondinho, como que eu vou fazer agora. Para fazer essa marcação aqui, desse finalzinho, a gente vai colocar 2,5 centímetros a partir aqui dessa linha, até encostar aqui nessa linha curva de cima, ó. Então, vai ser exatamente nesse ponto aqui. Isso aqui é só uma referência para que eu possa agora encaixar aqui a minha régua de curva e passar a minha linha, ó, formando o finalzinho aqui do pé da gola. Veja que quando eu apoio aqui a régua, já encaixa certinho. Caso também você não tenha a régua, você pode vir aqui, a mão livre mesmo, vai fazendo com o pontilhadozinho, que aí dá tudo certo. Tendo assim a régua, fica mais prático, ó, porque quando a gente encaixa aqui, ela já vai ficar aqui o traçado perfeitinho. Então, encaixei aqui certinho, vamos passar a linha. E aí, eu já tenho, ó, finalzinho aqui do pé da gola. Para fazer a parte de cima, né, a outra parte aqui que compõe a gola, eu vou primeiro colocar a margem de costura aqui e já recortar. A margem de costura aqui é de 1 centímetro. E aqui, depois que eu recortei o pé da gola, eu vou fazer uma marcação nesse ponto, que é exatamente aqui, que vai iniciar a outra parte da gola. Agora, eu vou virar aqui assim para baixo, vou encostar certinho aqui na dobra e já faço essa linha curva aqui de baixo, até esse ponto. Feita essa marcação, agora eu vou fazer o restante da gola. Eu vou vir com uma régua aqui, ou uma régua reta, ou esquadro, vou inclinar assim um pouquinho. Veja que ela não tá reta, ela tá um pouco inclinada. E vou fazer a marcação aqui da altura que eu quero a minha gola. Ela tanto pode ser menorzinha, como pode ser maior, de acordo com o seu gosto. No meu caso aqui, eu vou deixar com 7 centímetros. Faço aqui a marcação, ó, dos 7 centímetros. E aqui pro meio, eu vou deixar ela mais estreitinha. Também posso deixar aqui retinha, se eu quiser, mas aqui eu vou deixar ela mais estreitinha. Vou fazer com 4,5 centímetros. Feito aqui essa marcação, vou esquadrar um pouco dessa linha. Encostando aqui na dobra também, ó, esquadro assim um pouquinho. E venho com a régua curva para fazer o complemento dessa linha até aqui a lateral. Vou estender essa linha aqui um pouquinho mais. Vou medir aqui para vocês terem uma noção de quanto ficou. Esquadrei 7,5. E aí, depois é que eu vou encaixar aqui para vir certinho aqui a linha. E aí, ficou assim. Agora, vou acrescentar a margem de costura, também de 1 centímetro, recortar e tá pronta aqui a gola. Aqui eu já recortei, ó, ficou assim, aqui o pezinho da gola e aqui a outra parte. Agora, para finalizar essa modelagem, eu vou fazer aqui o moldezinho do bolso. Vou dobrar também aqui o papel. Vou fazer o iniciozinho dele aqui com o esquadro, colocando aqui na dobra. A largura desse bolso vai ser com 10 centímetros, é um bolsinho pequeno. Então, aqui nessa linha eu coloco a marcação de 5 centímetros. De altura, aqui no meio do bolso, eu vou colocar 11 centímetros. Faço também mais uma marcação aqui com os 5 e venho para passar uma linha reta. No finalzinho aqui, ó, vou fazer o complemento desse retângulo e vou fazer aqui com o esquadro para facilitar. Então, aqui eu tenho um retângulo de 5
por 11 centímetros, só que ele tá dobrado, né? A hora que abrir vai ficar 10 centímetros a largura do bolso. Vou subir aqui 2 centímetros para fazer aquela linhazinha inclinada aqui do final, ou quem preferir pode deixar quadradinho também, que fica bonito, mas no meu caso aqui eu vou fazer essa pontinha aqui no final. Agora é só colocar a margem de costura, 1 centímetro aqui em volta, e aqui pra borda do bolso eu deixo um pouco mais largo. Coloquei aqui a margem, recortei, tá prontinho aqui o moldezinho do bolso. E tá finalizado aqui o molde com todas as partes da peça. Agora, vamos acompanhar o corte. E aqui, para fazer essa peça, eu vou usar esse tecido que é uma mescla com um pouco de elastano. Dá para você usar vários tecidos aqui e ficar muito legal o resultado. Você pode usar uma sarja, você pode usar um jeans, enfim, dá para você fazer aí com vários tecidos. Aqui, eu vou utilizar essa mescla. Em termos de quantidade, seria uns 80 centímetros para o tamanho P ao M e 1 metro para o tamanho G. Eu não tenho aqui um tecido todo inteiro, ó. Tem uma parte maior aqui desse tecido e tem outra aqui que já foi retirado, mas com certeza dá para fazer tranquilamente. Então, para o corte, vou posicionando aqui, dobrando meu tecido, posicionando as partes do molde, prendendo aqui com meus pezinhos e cortando rente com a borda do molde. O molde tá pronto, tá com margem de costura, então o processo de corte aqui fica bem simples e vamos acompanhar agora. E aqui eu finalizei o corte da peça, cortei todas as partes. Vou fazer aberturas aqui, ó, na pence, em todas as pences, para fazer a marcaçãozinha com o giz. E vamos lá para a máquina para acompanhar a costura. E aqui vamos para a montagem da blusa. Eu já adiantei aqui algumas partes e vou mostrar aqui quais foram. O bolso eu já preparei aqui, passando overlock, ó, na borda, dobrando aqui um pouquinho mais largo e dobrando 1 centímetro aqui em volta de todo o bolso. Já fiz isso aqui com os dois. Outra coisa que eu já adiantei também, eu colei entretela aqui na gola, ó. Colei só em um tecido, né, porque aqui são duas partes. E colei também aqui no pé da gola. Eu sempre corto diminuindo aqui, ó, a margem de costura, aqui embaixo. Vocês podem ver que tá mais estreito. Depois que eu colo a entretela, eu venho aqui dobrando essa
margem de costura aqui e passando ferro, e aí ela fica assim. Outra parte também que eu passei ferro foi aqui na abertura. Em toda a frente aqui, ó, na abertura, eu passei ferro, dobrando primeiro 1 centímetro, como eu mostrei lá no molde, e depois dobrando 3 centímetros, que é a largura aqui dessas aberturas. Fiz isso aqui com as duas partes e vou iniciar aqui justamente pela costura dessa abertura. Agora que tá assim, ó, tudo passado ferro, eu só vou vir aqui e vou passar a costura. Passado aqui a costura, ficou dessa forma. Agora eu vou dar continuidade aqui fazendo as pences. As pences já estão aqui marcadas, ó. E aí eu vou só dobrando dessa forma e aqui passando a costura. Costurada aqui as pences, ficou assim. Agora eu vou costurar também a pence aqui do outro lado, dessa outra parte de frente. Finalizando aqui as pences da frente, eu já vou fazer essa mesma costura das pences, só que agora aqui na parte costa. Finalizado aqui a pence das costas, ficou assim. Agora eu já vou vir aqui para costurar o ombro e a lateral, colocando aqui direito com direito e passando as costuras. Passado aqui as costuras da lateral e aqui do ombro, eu vou passar a costura aqui da barrinha do bolso. Já tá passado o ferro, agora eu vou só passar uma costura aqui no finalzinho, pegando aqui em cima do overlock. E passado aqui as costuras, ó, do bolso, eu vou trazer aqui pra frente da blusa, vou posicionar aqui certinho pra fazer a costura. Pra posicionar aqui o bolso, eu coloco sempre aqui um pouco acima, ó, da cava. Uns 3 centímetros aqui, mais ou menos, acima do finalzinho da cava. Eu posiciono ele aqui e a uma distância também de uns 3 centímetros aqui da abertura, ó, do iniciozinho da abertura. Assim ele vai ficar com uma localização boa. Ou você também pode colocar certinho os alfinetes e ir provando a peça, né, para ver se precisa subir mais. Geralmente essa medida que eu coloco aqui, ela já fica com um posicionamento legal. Coloco assim, ó, certinho, sem estar torto. Se você quiser medir isso aqui com a fita métrica, você pode medir aqui, ó, em direção à barra, porque a barra ela tá reta, então aí você mede um lado e mede o outro, tá? Para quem não consegue só posicionar assim no olhômetro, vamos dizer assim, né?
aí pode também colocar conferindo certinho com a fita. Eu coloco 2 alfinetes aqui em cima e coloco também um aqui no meio, porque mesmo colocando esses 2, se a gente não posicionar um outro alfinete aqui, quando vem costurando, ele ainda pode mudar aqui a posição e ficar torto. Então eu coloco um aqui embaixo e agora sim eu vou passar a costura. Vou começar aqui bem na bordinha e vou até o outro lado. Passado aqui a costura, ó, ficou assim. Vou tirar aqui os alfinetes. Agora, depois que eu coloco aqui um desse lado, para posicionar do outro lado, da mesma forma, da mesma altura, né, certinho, eu vou precisar apoiar a minha peça lá na mesa. E aí eu vou com a outra parte, aqui, ó, mais ou menos assim, eu dobro aqui certinho. E aqui, ó, eu já venho sentindo exatamente aonde está o bolso para poder centralizar o outro aqui em cima. Assim ele vai ficar na mesma posição. Só que lá na mesa fica mais fácil para fazer esse processo, mas eu acho que deu para entender aí no vídeo. Então eu vou lá para a mesa agora e vou centralizar assim, ó, vou posicionar certinho. Igualzinho tá do outro lado, prender com os alfinetes para vir passar a costura. E costurado aqui o outro bolso, ó, ficou assim. Agora eu vou fechar aqui a lateral das mangas. Já vou juntando aqui, ó, uma parte com a outra e passando a costura. E aqui, depois de fechar a lateral das mangas, eu vou aqui separar para deixar aqui junto com a blusa e vou pro preparo da gola. Aqui pra gola, eu coloco assim as duas partes, direito com direito, e passo uma costura aqui na parte de cima. E aqui, depois que eu passei essa primeira costura, eu vou virar aqui, ó, para o lado direito e vou passar uma costura de pesponto rente em cima dessa parte aqui que tá sem a entretela. Passei o pesponto rente, ficou dessa forma. Agora eu vou dobrar aqui, ó, bem certinho no encontro das duas partes e vou passar uma costura, fechando aqui a lateral. Passado aqui essa costura lateral, eu vou cortar esse excesso aqui em cima, nessas pontinhas, ó. E agora posso desvirar. Essa pontinha aqui eu costumo puxar aqui com a ajuda de um alfinete. Aí eu vou arrumando assim, ó, até ficar a ponta bem certinha. Eu não gosto muito de colocar aqui o bico da tesoura, porque às vezes acontece de rasgar e cortar. Então eu puxo assim sempre com alfinete, até ficar assim, ó, bem pontudo aqui.
a ponta bem certinha. Fazer o mesmo aqui pro outro lado. E agora que eu já desvirei aqui, ó, o outro cantinho, eu venho passando um pesponto em volta aqui de toda a gola. Esse pesponto eu vou passar com a largura aqui, com a distânciazinha do pé da máquina. Finalizei aqui, ficou assim o pesponto, ó. E aqui embaixo, nessa parte aqui de baixo, a hora que terminou aqui a lateral, eu vim passando uma costura na bordinha só pra ficar fixo aqui os dois tecidos. Agora eu vou dobrar aqui, vou fazer uma marcação do meio dessa gola. Marcando assim com um pique. E agora eu venho aqui para preparar o pé da gola. Aqui pro pé da gola já tá passado ferro, então aqui do lado de cima, do direito, eu vou passar um pesponto com a largurazinha aqui dessa margem que eu dobrei. Passado aqui a costura, fica assim. Vou marcar também aqui o meio, dobrando aqui, ó, bem certinho. E marcando com um pique. E essa outra parte que tá sem a entretela, eu faço também a mesma marcação. Dobrando aqui e fazendo o pique. Agora o próximo passo é juntar tudo isso aqui, formando a gola. Coloco aqui essa parte, ó, com o lado que tem a entretela pra cima. Em cima dessa parte, eu vou posicionar esse pé de gola com entretela, sempre juntando aqui, ó, na marcação. E embaixo eu vou colocar esse outro, que tá sem a entretela. Então, coloco assim tudo na marcação que eu fiz aqui do meio. E vindo aqui pra lateral, nessas partes aqui, ó, que sobra, eu vou colocar também um alfinete. Colocando assim, ó, tudo encaixado certinho. E eu vou colocar aqui um alfinete. Vou fazer esse mesmo processo aqui pro outro lado. E agora que tá assim com o alfinete, eu venho passando uma costura. Inicio aqui desse lado e venho passando aqui, ó, em todo esse contorno, até finalizar aqui do outro. Finalizado aqui a costura, ficou assim, ó. Eu vou tirar um pouco desse excesso aqui, nessa parte mais redondinha, eu dobro e faço uns cortezinhos assim, ó. Que aí vai tirando um pouco do excesso do tecido. Feito isso, agora eu viro aqui pro outro lado. E aí vai estar assim, ó. A pontinha aqui, vou fazer isso mesmo aqui pro outro lado. Já desvirei aqui o outro lado. É muito importante, depois que a gente desvira aqui a gola, conferir dessa forma, ó, pra ver se aqui tá na mesma altura, se tá certinho, e as pontinhas aqui também. Aqui tá correto. Agora eu vou precisar passar ferro, toda essa parte aqui, ó. Isso que fica assim, tem que estar bem assentadinho com o ferro, para facilitar a hora que a gente for costurar aqui na peça. Então, eu vou fazer isso, vou passar ferro aqui nessa gola, aproveitando, já passo overlock aqui, ó, em todas essas partes, para continuar aqui com essa montagem. E aqui, continuando, passei o overlock e passei ferro também aqui na gola, ó. A hora que passa ferro, ela fica dessa forma.
Agora vamos trazer aqui pra peça e costurar, ó. Essa parte aqui que sobra é exatamente a parte que nós vamos usar para encaixar aqui no decote. Dessa forma, deixando aqui bem certinho o início. Aí vamos colocar assim alfinetes até chegar lá do outro lado. E agora que tá assim, ó, tudo posicionado com os alfinetes, eu venho passando a costura. Finalizado aqui essa primeira costura, fica assim, ó. Veja que a costura tá pegando aqui nessas duas partes, fica só perto aqui, ó, dessa outra, mas não pega nessa camada aqui de cima. Justamente porque agora vamos colocar essa parte aqui pra dentro do pé da gola e essa parte vem aqui por cima, ó. Então, por isso que não pode costurar junta. Novamente, eu vou colocando aqui os alfinetes em toda essa parte, para depois vir passando o pesponto. Coloquei aqui os alfinetes, ó, em toda essa parte. Vou iniciar aqui o pesponto exatamente na costura do ombro, porque esse pesponto eu vou passar aqui, ó, em toda essa volta até chegar aqui novamente. Passei aqui a costura, ficou dessa forma, ó. Aqui do outro lado fica assim, com o pespontozinho também. Agora eu vou vir aqui para a parte da manga. Vou passar duas costuras aqui na cabeça da manga para fazer um leve embebimento. Antes eu já vou marcar aqui qual o espaço que eu vou passar essas costuras. Vai ser aqui, ó, de um pique ao outro. Eu marco geralmente aqui próximo à metade da manga. Agora eu vou aumentar aqui um pouquinho o ponto e vou passar duas costuras como se eu fosse passar um franzido, mas na verdade não vai ficar franzido. Eu só vou puxar um pouquinho pra fazer a curvinha aqui do ombro. Passo aqui sempre uma costura bem na bordinha e outra com meio centímetro de distância. Passado aqui as costuras, fica assim. Agora eu vou separar aqui essas duas linhas. E essas aqui de baixo, eu seguro e vou puxando aqui um pouquinho, ó. Puxo e espalho. Espalho aqui o franzido, só pra ficar assim, com essa curva aqui em cima, na cabeça da manga, ó.
E aqui vai ficar assim, ó, espalhei um pouco aqui o franzido. Não fica franzido, na verdade, fica só esse efeito aqui na cabeça da manga. Para colocar aqui na blusa, a gente sempre precisa observar aqui qual o lado da frente. O lado da frente é esse mais cavado. Então, ele precisa ficar aqui, ó, frente da manga com a frente da blusa. E para costurar aqui na blusa, eu coloco assim ela pelo avesso. E a manga aqui do lado direito, eu coloco aqui por dentro. Vou centralizar aqui as duas costuras, ó. Lateral da manga com lateral da blusa. Coloco um alfinete e vou conferir se a manga tá encaixando aqui tudo certinho. A manga está realmente encaixando aqui na cava. Então, agora é só trazer aqui para a máquina e passar a costura. Passado aqui a costura da manga, vou virar aqui para mostrar como ficou. Ficou assim. Agora eu vou colocar a outra manga. Costurei aqui a outra manga da mesma forma. E agora eu vou fazer aqui a barra, tanto da manga como também aqui da blusa. Aqui da manga eu vou dobrar 2 centímetros aqui para a parte interna, que foi o que eu deixei lá de imagem de costura, ó. Vou dobrar assim essa largura e vou passar a costura. Eu passo a costura aqui, pegando exatamente em cima do overlock. Finalizado aqui, fica assim, ó. Fazer isso mesmo com a outra manga. Feito a barra aqui da outra manga, agora eu vou fazer a barra aqui da blusa. Aqui pra blusa eu vou dobrar 1 centímetro e vou passar a costura, ó, aqui em cima do overlock, da mesma forma que eu fiz aqui com a manga. E aqui ficou assim a barra. Agora eu vou finalizar aqui a parte de colocação de botões, casa, e volto para mostrar essa peça pronta para vocês. Bem, pessoal, aqui tá a peça finalizada, colocado os botões, detalhezinho aqui da nossa gola colarinho, os bolsinhos na frente. Eu amei esse resultado. Eu espero muito que você tenha gostado também. Se você gostou, não esquece de deixar um curtir aí no vídeo, de compartilhar com mais pessoas e deixa um comentário aí me falando o que você achou do nosso conteúdo de hoje. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.